hoje, então vamos iniciar a gravação desse encontro. Perfeito, ótimo. Então, bom dia a todos vocês. Eu não sei o que foi esse problema, porque eu passei a semana todinha dando aulas aqui, desde segunda-feira a gente está trabalhando com esse aplicativo. Haverá, sim, no final, viu, Alana? Tá certo? No final a gente pede para os alunos que estiverem presentes colocar presente ou aqui para registrar a presença. Caso saiam, pronto, uma coisa também que seria interessante é que quando vocês entram na sala, vocês já colocam um bom dia no chat, porque aí já registra a presença, né? De quem alguém, por exemplo, pode dar algum problema na conexão, pode ter alguma coisinha, né? Há muitas pessoas aqui, a lista de... Então, bom dia, isso. Só para deixar registrado também que todos estão aqui. Aí no final a gente pede só, coloca rapidinho presente, tá certo? Bom dia, 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 bom dia. Pronto, pessoal. Enquanto vocês dão os bons dias aí, sintam todos com o bom dia. Vamos agora explicar para vocês o que, é que a gente vai fazer hoje. Né? Hoje a gente vai falar basicamente de três coisas. A gente vai falar sobre o dia de prova, vamos combinar a prova, vamos combinar a questão dos seminários e vamos fazer uma pequena revisão. E também, se algum de vocês tiverem dúvidas, né, vocês também podem tirar conosco, tá certo? Isso tem 61 pessoas. Ah, não, tem 61 pessoas que escreveram no chat, tá certo. Gente, a prova de vocês, eu estou pensando em fazer no dia 2 de abril. E como é que seria essa prova de vocês? Elas parecem com a prova escrita, porém vocês teriam 24 horas para responder. Eu disponibilizaria essa prova no dia 2 de abril, às 9 da manhã, e vocês teriam que entregar às 9 da manhã do dia seguinte, do dia 3, né? A prova teria 5 questões, vocês teriam que responder 2 questões. Cada resposta teria que ter de 5 a 15 linhas. Nesse caso, não poderia copiar. A resposta ela tem que ser escrita com as palavras de vocês. Vocês não poderiam copiar do livro, ou seja, não pode fazer citação direta, só pode fazer citação indireta, colocando assim, por exemplo, de acordo com o Mausuoli, entre parênteses, ano. E não poderia, por exemplo, fazer uma coisa, pegar a resposta do colega e copiar e colar. Ou fazer, como às vezes a gente vê, que é o aluno copia e cola a resposta do colega e só muda a primeira e a última frase, e muda algumas palavras e deixa o miolo igual. Então, reparem, a prova vai ser uma só para a turma toda, vocês vão ter que responder 2 questões, cada resposta tem que ter no mínimo 5 e no máximo 15 linhas, porém tem que ser redigido com as palavras de vocês. Não pode ser não pode haver cópia, nem total e nem parcial. Não pode ser em dupla, até porque a prova vai ser feita no meio da galera. Ou seja, vocês vão discutir entre si, é inevitável que vocês discutam, até porque vai ser uma prova só para todas. Não, Heloísa, a prova não vai ser manuscrita, vai ser digitada, viu? 5 a 15 linhas. Vocês vão discutir a prova entre si. A prova praticamente é uma prova em grupo, na sala. Agora, cada um discute o seu. Aliás, cada um discute o seu, não. Cada um redige a sua prova. Por exemplo, se na questão do ponto 2 vocês verem, olha, pessoal, a gente estava discutindo aqui, a gente chegou à conclusão que a resposta é dualismo. Aí, perfeito. Aí todo mundo sabe que a resposta é dualismo. Agora, cada um, isso, Exaú, e vinha pelo Classroom, no formato Word ou no formato PDF. Entenderam? O problema, gente, não é que vocês discutam a prova entre si. Isso aí, do ponto de vista pedagógico, não é ruim, não. O problema é copiar e colar do colega, ou dar uma despertinho, mudar a primeira linha, mudar o final, mudar algumas palavras, inverter palavras e achar que está fazendo alguma coisa. Eu já aviso que eu vou ser bem rigoroso nessa questão da correção. Então, é para vocês redigirem a prova com as suas próprias palavras, entendeu? Ainda que vocês discutam com os colegas, discutir a prova com os colegas não é tão ruim. Aliás, não é tão ruim, não. É bom do ponto de vista pedagógico, porque isso aprofunda discussões, isso enriquece
do ponto de vista pedagógico. O ruim é copiar. Heloísa, as atividades que eu passei do ponto 5 e 6, elas não valem ponto. É somente para fins de frequência. O que vale ponto é a atividade do Google Classroom que está aqui até o dia 1º e vocês não devem deixar de fazê-la, tá certo? Acho que, inclusive, boa parte da turma já fez. Ou eu estou errado? Sim, Stephanie confirmou aqui. Boa parte da turma. Eu não puxei o relatório, mas eu vi que realmente um bom número de alunos já fez essa atividade do Google Classroom. É porque, veja só, aqueles pontos 5 e 6, eu acho que na turma de vocês eu tinha parado no começo do ponto 5, não foi? Mas o ponto 6 eu não tinha dado, não. Parece que era isso. E ali é só para registrar mesmo a questão de presença. Foi isso mesmo, Diana. Certo, obrigado. Então, vocês entenderam a prova, né? Como é que ela vai ser. Ou seja, repetindo para quem chegou por último, né? Apesar que esse vídeo vai ficar disponível lá no Google Classroom. Eu vou gravar, já está sendo gravado, né? Vou colocar no YouTube. Então, a prova, ela vai ter 5 questões, só precisa responder 2. Ela tem que ser digitada, pode ser no formato Word ou PDF. Cada resposta 5 a 15 linhas. A resposta deve ser redigida com as palavras de vocês, não pode haver cópia parcial ou total, seja dos livros ou seja dos colegas. Né? Vocês têm que redigir com as suas próprias palavras. E vocês vão ter 24 horas para fazer o upload. A prova, Igor, ela vai ser online? Não, assim, ela não vai ser online ao vivo, né? Vocês vão ter 24 horas para responder. Bom dia, Letícia, que chegou agora. Então, ela vai ter, vocês vão ter 24 horas para responder. Eu vou evitar fazer ao vivo e vou evitar fazer prova ao vivo e seminário ao vivo, porque pode dar um problema na conexão. Eu estou com a conexão boa aqui em casa, mas vocês viram hoje que deu um probleminha aqui no navegador que o microfone ficou sem funcionar. Aí eu dei umas 5 aulas, encontro de grupo de pesquisa, e todo mundo conseguiu falar, e só hoje de manhã que deu um galhozinho, mas eu consegui resolver reiniciando o computador, deve ter sido algum bug, algum probleminha. Igor, eu vou disponibilizar a prova dia 2 de abril, semana que vem, a partir das 9 da manhã. Aí vocês têm até 9 da manhã de sexta-feira para enviá-la. Sim, e das 10 às 11 horas eu vou ficar aqui online, ao vivo, para alguém quiser tirar alguma dúvida específica sobre a prova. Certo? Por nada, Igor. Gente, podemos agora partir para a revisão da prova. No final a gente fala sobre seminários, tá? Se eu me esquecer, se eu me esquecer, por favor, me lembrem de falar sobre o seminário, sobre a questão dos seminários. Mas agora vamos pela ordem, vamos discutir a questão da prova. Sim, outra coisa, a partir desse momento eu vou dar uma olhada aqui nos meus arquivos e eu não vou conseguir ver o chat. Então, qualquer pergunta vocês façam abrindo o áudio, tá? Vocês vão me ver, mas vocês ainda não vão ver ainda não vão ver porque eu estou fuçando aqui nos arquivos para poder abri-los. Abril 2019. Pronto. Vamos agora apresentar. Eu estou aqui manejando para a gente apresentar. Se vocês não estiverem vendo uma prova, por favor, me avisem no áudio. Pronto. Primeiramente, vamos revisar o assunto. Quais são os assuntos que vão cair na prova de vocês? A prova de vocês vai ter uma questão sobre o ponto 1, uma questão do ponto 2, duas questões do ponto 4, 3 vai cair. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, 1, 2, 2 do 4.
e uma do 6. Então, recapitulando, na prova de vocês vai cair uma questão do ponto 1, uma questão do ponto 2, duas questões do ponto 4 e uma questão do ponto 6. Bem, eu peguei aqui um modelo de prova para a gente discutir um pouquinho. Olha, gente, qualquer dúvida, vocês podem interromper no áudio, porque eu não estou enxergando o chat nesse momento, porque eu estou com a prova na minha frente. A primeira questão é sobre o histórico. Eu não tenho questão sobre o histórico. Acreditam, vocês escolheram o histórico, geralmente eu não abordo ele na prova, então por isso que eu não achei modelo de questão. Porém, em relação à questão do ponto 1, eu vou colocar um fato da idade contemporânea e vocês vão explicar, quem for responder essa questão, porque lembrando, só precisa responder duas questões, e quem responder mais do que duas questões, eu só corrijo as duas primeiras. Então, eu vou colocar um fato da idade contemporânea e vocês vão explicar na prova como esse fato influenciou o direito internacional público. Então, a questão é sobre isso. Eu não tenho modelo de questão do ponto 1 para mostrar para vocês. Agora, partindo da questão do ponto 2, partindo da questão do ponto 2, o áudio não está bom, né? E agora, o áudio está bom? Melhorou? Pronto, perfeito. Eu vou ficar um pouquinho mais próximo aqui. Pronto. Agora está melhor, né? Vocês entenderam a primeira questão como vai ser? Entenderam a primeira questão, né? Ou seja, eu vou colocar uma. Perfeito. Obrigado, gente, pelo retorno. Eu vou colocar uma questão sobre um fato da idade contemporânea e vocês vão dizer como esse fato da idade contemporânea contribuiu para o direito internacional público. A segunda questão, especificamente, e vocês estão enxergando a prova agora, né? Por favor, respondam no áudio. Sim. Então, sim, Obrigado. professor. Perfeito. Nessa questão do ponto 2, que no caso aqui é a primeira questão, mas na prova de vocês seria a segunda, eu vou colocar um trecho da legislação ou que comente, de doutrina que comente sobre um determinado país, e vocês vão indicar se aquele país adota a teoria monista ou dualista, e, se possível, dizer que tipo de dualismo é. Nessa questão aqui, a gente tem o artigo 23 da Constituição da Venezuela de 1999. Esse artigo reza o seguinte: os tratados, pactos e convenções relativas aos direitos humanos, subscritos e ratificados pela Venezuela, têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na medida que contenham regras de gozo e exercício mais favoráveis em relação aos estabelecidos nessa Constituição e na lei da República, e são imediata e diretamente aplicáveis pelos tribunais e outros órgãos do poder público. E aí, vocês acham que a Venezuela é monista, dualista, e que tipo, se for monista, que tipo de monismo seria? Alguém quer arriscar? Podem falar, porque eu não estou enxergando o chat, viu? Percebam, os tratados, pactos e convenções relativas aos direitos humanos subscritos e ratificados pela Venezuela têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na medida em que contenham regras de gozo e exercício mais favoráveis em relação aos estabelecidos nessa Constituição e na Lei da República. Então, o que a gente poderia dizer? Venezuela é monista, é dualista, e se for monista, dá para dizer o tipo também. Ninguém se arrisca, não, é? Tá todo mundo acordando ainda, professor. Nessa quarentena. Ixi, pelo menos vocês estão dormindo muito, né, esses dias. Gente, vou explicar. A Venezuela, ela é monista. Por quê? Porque diz os tratados, pactos e convenções relativos, no caso a direitos humanos, subscritos e ratificados pela Venezuela, ou seja, não exige um processo de incorporação, basta a aprovação e a ratificação. Eles têm hierarquia constitucional. Uma dica que eu dou é que sempre que se menciona hierarquia é porque o Estado é monista. Como se dá prevalência à norma de direitos humanos,
Percebam, seja a norma interna ou internacional, a Venezuela, pelo menos teoricamente, a gente sabe que é um Estado autoritário, ela adota o monismo dialógico, que é aquele que dá prevalência aos direitos humanos. Entenderam? Entendemos, professor. O pessoal tinha se pronunciado, mas foi no chat, a gente esqueceu de mandar no áudio. Pronto, perfeito, obrigado. É porque eu não estou enxergando o chat. Tudo Eu bem, estou professor. enxergando só a prova. Certo. Pronto, então, dica. Quando fala de hierarquia, é porque o Estado é monista. Aí tem que ver que tipo de hierarquia. Nesse caso, como a hierarquia em relação a tratar de direitos humanos ou norma de direitos humanos, dando prevalência aos direitos humanos, é monismo dialógico. Querem ver um caso de dualismo? Sim, pode Por falar. favor, professor. Pronto, deixa eu selecionar aqui. Essa questão que eu selecionei sobre a Constituição da Irlanda, artigo 29 de 1937. Artigo 29. Nenhum acordo internacional fará parte da lei interna do Estado, salvo se determinado pelo, não sei pronunciar em gaélico, acho que é Oireachtas. Eu sei que é uma língua bem, eu já fui à Irlanda, né? Eu sei que é uma língua bem enfática, assim, Oireachtas. E é parlamento irlandês, ou seja, nenhum acordo fará parte da lei interna do Estado, salvo se determinado pelo parlamento irlandês. Percebam, o acordo tem que fazer parte da lei interna do Estado, ele tem que ser incorporado. Percebam que é um artigo bem simples e que determina que eles sejam incorporados. E uma dica que a Professor, gente... Oi, pode por que perguntar. não é o monismo neoclássico? Como é? Por que não é monismo neoclássico? Ah, porque veja só, bem simples. Fará parte, nenhum acordo internacional fará parte da lei interna do Estado. Ou seja, precisa ele fazer parte da lei interna do Estado. É mais do que ser aprovado, ele precisa ser incorporado à legislação interna do Estado. Entendeu? Entendi. Por exemplo, a sua pergunta é muito pertinente. Por exemplo, se tivesse assim, como, se eu não me engano, tem na Constituição da Bolívia, os tratados internacionais entrarão com força interna no ordenamento jurídico como lei ordinária. Perceber a força de lei ordinária, não é que ele tem que se tornar lei ordinária. Aqui na Constituição da Irlanda, quem lê inglês também pode reparar que no caso está falando lei doméstica, mas a gente preferiu traduzir como lei interna, né? Precisa o quê? Ser aprovado, determinado pelo parlamento, ou seja, precisa ser incorporado como lei interna. Não é ele ter força de, é ele ser incorporado. Então, essa é a diferença. E aí, você chamou a atenção para um caso bem específico, porque realmente pode confundir o monismo nacionalista com o dualismo. Mas perceba, no monismo nacionalista, ele tem força de. Já aqui não, ele tem que fazer parte da lei interna. Pronto. Alguma dúvida sobre esse assunto? Tranquilo, professor. Pronto, então eu vou colocar um trecho de uma legislação de um país, ou pode ser da doutrina, combinando também, às vezes até do Ministério das Relações Exteriores do país, explicando. A próxima questão de vocês é a do ponto 4. A primeira questão do ponto 4 de vocês, ela vai ser um tratado, que eu vou pegar da base de dados do Itamaraty, e vocês vão classificar que tratado é aquele, se aquele tratado ele é bilateral, se é uma convenção, se é um tratado contrato, se é um tratado normativo, enfim, vocês, o máximo de elementos que vocês puderem trazer. Claro, vocês só são obrigados a colocar os elementos que estão presentes na prova, mas como a prova tem 24 horas, e se vocês quiserem pesquisar, porque eu coloco o link, como vocês podem ver nessa questão segundo que eu vou selecionar agora, que está selecionada. Tem um link, né? Se vocês quiserem ir lá no link e dar uma conferida, então podem ficar à vontade também para colocar mais elementos. Então, deixa eu ler para vocês aqui. Como vocês percebem, é um acordo entre Brasil e Chile, aqui é onde eu estou selecionando, e é chamado Acordo de Livre Comércio entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile de 2018. É o artigo 20, parágrafo 6º, âmbito de aplicação, né?
As partes afirmam sua determinação de eliminar o suborno e a corrupção no comércio internacional e reconhecem a necessidade de desenvolver a integridade dentro dos setores público e privado e que cada setor tem responsabilidades complementares a esse respeito. Sobre esse tratado, agora falem, porque eu não estou vendo o chat, né, se vocês quiserem falar. Que tipo de tratado seria esse? Seria um tratado bilateral? Seria um tratado multilateral? E aí, gente? Acho que bilateral, professor. Perfeito, bilateral. Por quê? Porque tem duas partes aqui, Brasil e Chile. Reparem, se tivesse, por exemplo, Brasil etial, aí seria multilateral. E se tivesse uma organização internacional como autora, se fosse um tratado das Nações Unidas, da União Europeia, da OEA, também seria multilateral, tá certo? Então, primeira coisa, dá para dizer que esse tratado ele é bilateral, tem duas partes, Brasil e Chile. Lembram? Sempre tem que explicar. Professor, se fosse OEA, seria qual? Seria unilateral? Porque o som Não, ficou ruim aqui. não, unilateral não, não existe tratado unilateral. Certo, certo. Seria multilateral. Entendeu? Porque, por exemplo, pronto, o Pacto de São José da Costa Rica, o autor é a OEA, porque é um tratado do sistema da Organização dos Estados Americanos. Ele é um tratado multilateral. Então, tratados que envolvam organizações internacionais são multilaterais. Por quê? Porque aquele tratado envolve os Estados-membros. Por que não é unilateral? Porque é um tratado que envolve os Estados que são membros daquela organização. E toda organização ela tem mais do que dois Estados soberanos, entenderam? Outra coisa que dá para dizer desse tratado, ele é um acordo de livre comércio, ele não é um acordo executivo, porque acordo de livre comércio eles têm que ser aprovados pelo parlamento, então não é um acordo feito pelo poder executivo. Ele é um tratado-contrato, porque ele ele diz respeito ao interesse recíproco das partes, no caso, o livre comércio. Agora, eu acho que ele é um tratado permanente, mas aí a gente vai conferir isso agora. Eu acho que vocês estão conseguindo ver eu entrando no tratado, né? Na plataforma Concórdia. Ixi, é bem grande. 18 mega. Pronto. Ixi, é muito grande esse tratado, é gigantesco. Professor, o senhor pode repetir porque é um tratado de livre comércio? Não, ele é um tratado de livre comércio. Ele é um tratado de livre comércio, portanto, ele é um contrato internacional. Ele é um tratado de contrato internacional. Foi isso que eu disse para vocês, entenderam? E ele ainda está tramitando no Ministério das Relações Exteriores. Pronto. Ele ainda não está vigente. Pronto, o que mais? Sim, deixa eu mostrar outro tratado. Apesar que esse tratado aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Mostre, professor, por favor. Quanto mais exemplos a gente tiver, mais fica melhor de entender. Sem dúvida, sem dúvida. Então, repare aqui, né, nesse tratado que eu vou selecionar, Brasil e China. Acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China sobre a facilitação de visto de turista 2017. Esse também é um tratado bilateral. É um tratado-contrato porque ele diz respeito ao interesse recíproco das partes, no caso, a questão de visto de turismo, e eu já conferi lá, mas realmente isso aí só dá para conferir do link, ele é um acordo executivo, ele não passou pelo parlamento. Acordos executivos são tratados simplificados que o próprio Poder Executivo ele negocia, mas para dizer se o tratado é executivo ou não, vocês precisarem olhar no texto.
Veja só, quando não está disponível no trecho que eu deixei na prova, eu não vou tornar obrigatório vocês verificarem, entendeu? Mas se vocês quiserem verificar para dar uma resposta mais completa, e lembrando que uma questão correta ela pode tirar de 3 a 5 pontos, se vocês quiserem pesquisar, perfeito, fiquem à vontade, porque vocês vão poder dar uma olhada na internet, né? E aquele detalhe que não esqueçam, se o autor for organização internacional, não esqueçam jamais, é sempre multilateral, tá certo? Esses dois tratados que eu citei, nenhum era um tratado normativo. Se fosse, por exemplo, uma norma de direitos humanos, pronto, o Pacto São José da Costa Rica, que todos vocês conhecem, ele é um tratado multilateral, o autor dele é a OEA, e ele é um tratado normativo porque ele cria uma norma geral de direito internacional, no caso, sobre direitos humanos. É porque nas duas provas que eu coloquei aqui, pronto, nessa outra prova aqui, nessa outra prova tem. Olha essa questão 3 aqui. Eu vou ler para vocês rapidinho. Organização Mundial de Saúde, Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, WHO. O objetivo da Organização Mundial de Saúde, artigo 1º, daqui em diante denominada organização, será a aquisição por todos os povos do nível de saúde mais elevado que for possível. E aí, gente, que tipo de tratado é esse? Podem falar no áudio, viu, que eu não estou vendo no chat, não. Multilateral. Perfeito. Quem mais? Tem mais coisa. Dá para dizer 3 coisas a partir dele. Primeiro, ele é multilateral. Segundo, ele é Normativo. normativo, porque cria uma norma geral de direito internacional. E terceiro, terceiro eu acho mais difícil. Aí, se algum de vocês dissesse nesse momento, dá vontade de dar um ponto, mas não vou dar, não. Executivo. Não. Executivo, não, ele não é executivo de jeito nenhum, porque não pode ser executivo tratado de criação de organização internacional, entendeu? Na verdade, ele é permanente. Ou seja, ele é um tratado que não tem um prazo de duração específico. Tanto é, reparem aqui, que esse tratado é de 1946, ele ainda está vigente. Então, O senhor pode dar um exemplo de executivo, por favor? Executivo, por exemplo, aquele tratado que a gente mostrou do Brasil com a China, ele é executivo. Porque, agora, realmente, pelo texto dele não dá, só olhando lá no link. Porque aí você vê que ele não foi aprovado pelo parlamento. Ele foi feito entre o Poder Executivo da China e o Poder Executivo no Brasil para facilitar a visto de turista. Mas, como eu estou dizendo, só dá para olhar lá no próprio tratado, ou seja, pegando o link e indo lá no link. Mas, como eu estou dizendo aqui, vocês não são obrigados a colocar elementos que não dá para deduzir do próprio texto. Se vocês quiserem verificar lá, ótimo. Isso aumenta a nota. Professor, licença. O senhor disse que as questões deveriam ter de 5 a 15 linhas, mas, por exemplo, nessa questão, e dado o ponto 2, que é só para dizer se é monista ou dualista. Não, me desculpe, mas não é só para dizer se é monista ou dualista. Essa seria o núcleo da questão. É para vocês explicarem, por exemplo, um pouquinho sobre. A sua pergunta foi muito pertinente nesse sentido. E ótimo, gostei que você perguntasse. Não é só para dizer é um monismo, é um tratado normativo. Não, precisa explicar, inclusive, o que é isso e precisa analisar o texto com detalhe. Entendeu? Certo, obrigada. Então tem que analisar com detalhes, pessoal. Não coloquem só assim, a resposta aqui não é de questionário, não, viu? E assim, eu gostei muito da resposta, da pergunta da colega, porque realmente esclareceu isso aí. É preciso explicar, até porque vocês têm tempo para isso. São 24 horas para responder. Falem um pouquinho sobre aquele assunto, entendeu? Para poder dar as 5 às 15, de 5 a 15 linhas, tá certo? Pronto. Essa é a primeira questão do ponto 4. Alguém tem alguma pergunta sobre essa primeira questão do ponto 4? Não? Por enquanto não, professor. Pronto, perfeito, obrigado.
Gente, a segunda questão do ponto 4, eu vou até olhar se eu tenho um modelo aqui, mas eu acho que não. Não tenho o modelo dela, não. Não tenho. Mas deixa eu explicar para vocês como é que ela vai ser. A questão a segunda questão do ponto 4 vai ser uma modalidade de extinção de tratados. E vocês vão dizer se aquele tratado, qual foi o tipo de extinção. Se foi vontade comum, se é denúncia, ou se é impossibilidade do seu cumprimento, que é a questão da teoria da imprevisão. Tá certo? Vocês vão ter que explicar naquela situação. E outra coisa que eu chamo a atenção, sempre abordem, sempre analisem o caso que é trazido na questão. Se vocês quiserem citar outro exemplo, perfeito. Agora, primeiro, discutam o texto, o exemplo sempre trazido na questão. Então, eu vou colocar uma modalidade de extinção de tratados e depois vocês vão explicar que tipo de modalidade. Lembrando, tem 3 tipos de modalidades, né? Vontade comum, vontade unilateral, que é a denúncia, e impossibilidade do seu cumprimento. Agora, precisa abordar o caso, precisa problematizar. Tá certo? Não esqueçam de problematizar a questão. Pronto. E agora eu acho que só tem a última questão para discutir com vocês, que é em relação à solução dos conflitos internacionais. Professor, me tira a dúvida novamente. O que Sim, passar da resposta de 15 linhas, o senhor vai desconsiderar? exato. Que é para vocês colocarem de 5 a 15 linhas. E do Tá mesmo certo. jeito, se vocês quiserem responder mais do que 2 questões, até porque não esqueçam, pessoal, que a gente tem muita prova para corrigir, muita coisa para corrigir. Com esse sistema de aulas que a gente está tendo agora, devido a essa pandemia, para dizer a verdade, eu estou tendo mais trabalho do que antes. Tanto para poder fazer as aulas, quanto depois também para poder corrigir, né? Porque a gente tem que gravar vídeo. Inclusive, acho que vocês já viram, eu gravei 2 vídeos no YouTube, né? Relativo ao ponto 5 e ao ponto 6, que vocês podem dar uma conferida. Pronto. Alguma dúvida mais? Por Vamos falar. enquanto não, professor. Tá certo, obrigado. Vamos falar da última questão, o que é que eu vou colocar? Na última questão, que é relativa ao ponto 6, eu vou colocar alguma coisa sobre tribunais internacionais e vocês vão ter que explicar o que é aquilo. Tá certo? Por exemplo, falando um pouco sobre o tribunal que eu abordar na questão, mas vai ser sobre tribunais internacionais, a última questão. Nessa questão aqui do ponto 6, que eu vou selecionar agora, no caso seria sobre uma forma de solução de conflito chamado consulta, que é um tratado entre Brasil e Argentina, um tratado de extradição, que ele é resolvido através de consultas, né, no qual as partes fazem pareceres, etc. Então, seria isso. Aí, no caso, vai ser sobre um tribunal internacional, vocês vão explicar um pouquinho sobre aquele tribunal, falar um pouquinho sobre o alcance das decisões, né, e seria por aí mesmo. Então, pronto, pessoal, deixa eu voltar aqui. Seria essa a prova de vocês, né? Agora, por último, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos seminários. Os seminários, eles seriam online também, vocês gravariam os seminários. Lembrando, só vai fazer seminário na primeira unidade os grupos 1 ao 4. E como é que seriam gravados esses seminários? Olha, a modalidade que eu sugiro é através da gravação dos slides, no qual vocês fariam primeiro os slides, né, digitam os slides. Acho que vocês estão conseguindo ver os slides que eu estou passando aqui ou não? Podem responder no áudio, por favor. Então, sim, professor. Obrigado. Gente, nos slides, como é que seria? Claro, eu não vou tornar obrigatório. Se você disser assim, não, mas eu prefiro fazer a gravação, cada um grava o vídeo no seu celular, porque o celular às vezes tem um áudio melhor, uma imagem melhor do que o notebook. Mas assim, uma das formas mais práticas, principalmente nesse caso, que
no mínimo 3 alunos precisariam participar da apresentação do slide, e esse slide ele teria de 8 a 12 minutos, com média de 10 minutos, tá? Essa apresentação. E os slides, eles têm uma ferramenta muito fácil de usar, que facilitaria bastante vocês, e inclusive permite que você grave determinados slides e outros não, que é a ferramenta de gravação de slides. Onde é que está essa ferramenta? A pessoa vem aqui, ó, em apresentação de slide, clica, aí tem gravação, gravar apresentação de slides. Tanto pode gravar pelo slide atual, por exemplo, você tem 3 colegas que vão apresentar os seminários. Aí, por exemplo, aqui tem 7 slides. Aí, cada um apresentaria 2 e um faria a introdução no terceiro. Então, basta clicar aqui, gravação pelo slide atual ou gravação pelo começo. Acho que vocês estão vendo, né? E depois fariam a entrega através do Google Classroom. Agora, é claro, não vai ser um meio sugerido, mas não é um meio obrigatório. Vocês podem usar outras formas também. Porém, essa é uma das mais fáceis. Por que é uma das mais fáceis? Porque grava o slide assim no cantinho e aparece a pessoa e aparece a explicação. Então, vocês, por exemplo, fariam como aqui, colocariam tópicos dessa forma e no final, aqui no cantinho, colocariam o vídeo com a explicação. Entenderam como é? Entendi. Algum de vocês conhecia essa ferramenta de gravar a apresentação de slides? Não, eu já tava quebrando a cabeça para saber como é que ia juntar. Já. Juntar é difícil se a pessoa não tem um programa de edição de vídeos, né? Tem que ter um programa, existem vários na internet, mas às vezes a pessoa não sabe como juntar o arquivo. Então aqui é bom por quê? Porque primeiro vocês fariam um texto e depois dividiriam os slides que cada um explicaria. E como vocês viram aqui, tem a ferramenta de você gravar desde o começo ou pelo slide. Então, um gravaria, mandaria o arquivo para outro colega por e-mail, e o outro gravaria, e quando ficasse pronto, só era vocês colocarem lá no Google Classroom. Ô, professor, no caso, quando você vai gravar o slide, ele captura a sua voz, é isso? A voz ou a imagem. Tá Aqui é a imagem. Se você colocar aqui, vai aparecer a sua imagem. É porque eu não tenho como gravar nesse momento, mas eu vou deixar um modelo de slide gravado junto com as instruções, para que vocês vejam. Mas vocês vão ver que vai ficar um quadradinho aqui nessa parte onde eu estou passando o cursor do mouse, ou em qualquer outra parte. Você também pode mover, pode colocar no meio, pode colocar no canto de cima. Vocês podem ficar à vontade. Entendi, professor. Então a gente fica aguardando esse vídeo do senhor aí para compreender O modelo, melhor, se né? possível. Pronto. Isso. E a data de entrega a gente poderia marcar para o dia 6 de abril. Que tal? É um bom prazo. Que seria segunda-feira da outra semana, ou seja, seria aproximadamente uns 10 dias para vocês fazerem. Eu acho que dá tranquilo. 11 dias, né? Que hoje é 26. 11 dias para vocês fazerem. Acho que o pessoal deve estar de acordo. O pessoal do primeiro até o quarto grupo aí que tem que se pronunciar. O pessoal do primeiro. Mas eu acho que a data tá boa, a data. E não esqueça, só são 3. Agora coloquem o nome de todos os colegas que estiverem no grupo. Basta 3 apresentarem. E a duração do vídeo entre 8 e 12 minutos. Não menos do que 8, não mais do que 12. Média de 10 minutos de apresentação só. Aí todos entregam no dia 6, professor, ou só os primeiros grupos? Do primeiro ao 4 só. Certo? Inclusive, tem Porque não algumas ficou turmas que combinado, têm Alanis, e pedido. o restante dos grupos iam Pode ser na falar. segunda unidade. Exato, o restante é na segunda unidade. Na segunda unidade, a gente já espera que essa pandemia tenha passado, pelo menos o período de quarentena. E aí, algumas turmas, inclusive, estão pedindo até para a segunda unidade ser por apresentação de slides ou de vídeo, por questão de isonomia, o que não tem problema, a gente pode fazer, né, em vez de fazer ao vivo. Já tem gente que prefere fazer ao vivo, enfim, a gente discute, tá? O que a turma achar melhor, a gente faz. Deixa eu voltar aqui com vocês. Tá bem. Pronto, voltei aqui com vocês. Pronto, gente. Gente, nesse momento agora, tem alguma dúvida?
Sim, No momento, quanto a isso da prova, não, professor. sim, no dia da prova eu vou ficar de 10 às 11 horas ao vivo e não é obrigatória a participação de todos, tá? Podem participar. Se quiser tirar uma dúvida, diz: olha, professor, porque a prova vai ser liberada às 9 horas, né? Eu já vou agendar. Vocês sabem que tem uma ferramenta aqui para agendar e é, a gente vai ficar assim para tirar uma dúvida, diz: olha, professor, eu não entendi essa questão, entenderam? Entendi essa questão, o senhor pode explicar? Certo. Então eu fico disponível. E acho que é só, né? Professor, acho que é isso. O senhor conseguiu explanar bem para a gente aí. Qualquer dúvida que sobrar, a gente tenta Podem mandar por e-mail, repassar. podem mandar pela internet, que eu estou respondendo, eu estou online. E obrigado, gente, pela participação de vocês hoje. Coloquem a presença aqui a partir. O horário que eu vou Obrigada, ficar, professor. Kênia, é das 10 às 11 da manhã online, viu? Então podem colocar aqui a presença. Isso, presença. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. E se cuidem, viu? E se mantenham ocupados, porque é difícil essa situação que a gente está enfrentando. Assim, eu, com os meus 40 anos, eu não tinha passado ainda por uma situação dessa. E realmente é muito difícil. Se cuidem, se mantenham produtivos, né? Fiquem em casa. E espero que todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, tá certo? Obrigado, que Deus Tá certo. abençoe a todos. Gente, aí na medida que vocês coloquem presente, por favor, vão saindo. Então, tchau. Mais tarde esse encontro vai ser disponibilizado através de link no YouTube e no Google Classroom. Tá certo, Rebeca, sem problema, viu? Pronto, por favor, saiam todos.